seus assentos, queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero louvar a Deus, externar ao meu Deus a minha gratidão pela oportunidade que o Senhor Deus me deu de estar aqui. Fazer um pedido de perdão público a todos os membros deste conselho, acerca da minha ausência de prestação de assistência durante toda esta etapa, de trabalho. Eu estive muito sobrecarregado esses dias na minha vida particular e recebi visitas ontem e hoje. Era meio-dia e eu estava chegando em casa ainda para vir correndo para cá. Então, assim, mas eu louvo ao Senhor, porque a obra de Deus não para quando um para, E a obra de Deus saiu. Pastor Kleber, nosso diretor, Deus continue te abençoando, todos os demais membros deste conselho. Quero louvar a Deus também pela vida dos oradores, pregadores que já falaram antes de mim. Eu não queria nem falar, falei com o pastor Kleber para aproveitar os demais que vieram tão longe, os pastores de São Paulo, Mas eu vou tomar aqui aquilo que seria 15% do tempo que era para mim estar ministrando, até porque a palavra que eu passei a semana inteira estudando, Deus conduziu aqui o pastor Tiago Olinto, não é isso? Numa proporção que foi quase uma via única de revelação. Eu disse, está tudo certo, já está tudo em casa, Deus já falou, Mas Deus colocou algo em meu coração e eu quero partilhar com você. Me dê, por gentileza, pastor, 10 minutos, então você me avise aí a partir de agora, tá bom? Tá ok? Ok, muito bem, abra sua Bíblia em 2 Samuel, por gentileza. Eu quero partilhar com você, não é bem uma palavra, na verdade eu vou partilhar uma preocupação. Eu fiz algumas confissões para os meus amigos que vieram comigo de lá para cá, agora no carro, e eu disse que esses dias, para quem conhece um pouquinho de psicologia, de psicanálise, como eu fiz, eu me conheço, analisando-me a mim mesmo, e eu disse, eu vivi e tenho vivido isso, pequenos picos durante o dia, de uma pequena crise depressiva, não é patológica, é uma crise depressiva, aqueles pequenos momentos em que eu choro, mas é um choro de desespero, porque eu não sei se todo mundo está vendo essa realidade que está se consolidando, se contextualizando no mundo espiritual das igrejas dessa geração, como eu estou vendo. Mas tem hora que no meu coração e na minha alma bate um desespero tão grande, que nem me pergunte quantas vezes nos últimos 10 dias eu já pedi para Jesus, ou vim buscar a igreja ou me tirar da terra, porque tem hora que eu digo, Jesus, que solução nós iremos ter para esta geração? E eu oro ao Senhor, porque eu busco de Deus, primeiro para mim, essas respostas. Então me preocupo muito, porque todos nós possuímos um chamado. Você estar aqui porque você tem um chamado. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11, e enquanto você abre, ouça-me, por favor. Todos nós possuímos um chamado, e existe N formas da gente definir o nosso chamado, mas eu vou escolher, dentre muitas, uma forma de definição essa noite. Nós que fomos chamados, que temos a consciência e a convicção desse chamado, precisamos entender, dentre todas as noções do chamado, entender que ele foi nos dado para influenciar. Então, de uma forma sintetizada, bastante básica, resumida, se você se perguntar, pastor, para que eu fui chamado? Eu diria, eu e você, nós fomos chamados para influenciar, em níveis diferentes, é claro, mas todos nós somos influenciadores naquilo para qual Deus nos chamou. E a minha preocupação é que em algum momento
eu estou influenciando, mas em outros momentos eu estou sendo influenciado, porque, como diz a própria psicologia, nós somos o produto do meio. Querendo ou não, eu me espelho em alguma coisa, o meu comportamento, o meu modus operandi, a minha maneira de viver, de falar, de agir, ela não é original em todos os aspectos. Existem comportamentos, fala, postura, metodologia, que ela não é original, não nasceu em mim. Isto vem de alguma influência, isto vem de algum lugar. Eu li, eu vi, eu observei, eu ouvi, eu gostei. Então, existem muitas coisas que eu estou falando de mim, para dar a você o exemplo, estou produzindo em mim mesmo neste exato momento, e que constrói a minha performance, e não apenas a minha personalidade, mas o meu caráter, aquilo que sou e a maneira que penso, que não é original de mim, mas é um pouco desta totalidade da própria existência e dos relacionamentos da própria vida. Então, o que eu estou lhe dizendo? Que nós precisamos buscar de Deus nesses dias discernimento, para entender o quanto que existe de influência no nosso caráter, o quanto que existe de influência na nossa personalidade, na nossa maneira de agir, até mesmo nas nossas intenções, né? Que está sempre coberta por algum tipo de projeto bonito, de sonhos bonitos, de palavra bonita, mas que Deus está interessado exatamente nelas, porque Deus não age, Deus não faz, Deus não aprova absolutamente nada, nem na minha, nem na sua vida, se primeiro Ele não provar, experimentar e aprovar as intenções que está por trás de todo sonho, de todo projeto, de toda meta, de todo objetivo. Então, parte de mim é parte das influências. Agora, o que sai de mim é influência. Ou seja, à medida que a algum nível eu estou sendo influenciado, em outro nível eu estou influenciando uma massa que me ouve, que me vê, que me observa. E como chamados de Deus que somos, nós temos que estar muito preocupados com isso. Por quê? Porque Jesus está vindo aí, e a vida que Ele nos deu para viver agora, ela tem prestação de conta, e todos nós temos data, dia e hora marcada para nos assentarmos diante dele e prestarmos conta pela forma como nós estamos exercendo dons, talentos, o ministério que ele nos entregou. Então eu preciso refletir como está a minha vida, preciso refletir sobre minhas intenções, o que faço agora e como faço, de que maneira faço. Preciso me preocupar em querer entender agora, neste tempo, antes do dia do julgamento, se o que estou fazendo, como estou vivendo, se a maneira que estou pregando e como estou pregando está sendo aprovada por Deus agora, para não ter tristezas depois e para não ver o grande império construído, edifício construído, que é figura de um ministério, de uma vida inteira de trabalho, se destruir, se desfazer, ser apagada pelo fogo da aprovação de Deus naquele grande dia. Então essa é uma noite de reflexão e sobre muitas coisas dentro deste tema. Se eu fosse pregar, eu iria abordar um pouco disso, mas eu quero ler um texto para você, para dar a você esse texto de exemplo nos próximos minutos que eu vou tomar aqui, porque eu ainda quero ouvir uma grande mensagem essa noite. Então o texto de 1 Samuel, 2 Samuel capítulo 11, traz para nós uma história. Eu só vou ler, todo mundo aqui conhece, mas eu vou fazer questão de ler só para te mostrar uns detalhes. O versículo 1 diz assim, traz a história de Davi e Batseba, e diz: na primavera, a minha tradução é na linguagem de hoje, é um tanto diferente, então ouça. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou, e eu quero que você repita comigo essa expressão, diga: Davi mandou. Escute. Davi mandou que Joabe e os seus oficiais e o exército israelita fosse atacar os inimigos. Eles indo, venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Agora volte comigo no texto, diga comigo assim: Davi mandou, mas Davi ficou. Diga de novo: Davi mandou, mas Davi ficou. Agora escute o versículo 2: e uma tarde, Davi se levantou. Presta atenção nesses detalhes, porque eu quero falar pouquinho. Uma tarde, talvez na sua tradução diz assim: já à tarde. Davi se levantou depois de ter dormido um pouco, e eu penso que o escritor aqui economizou demais,
porque quem se levanta pela parte da tarde não dormiu pouco, dormiu muito. Mas tudo bem. Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. E dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que a descobrisse quem era aquela mulher, e soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação, e ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isto. Tá bom aqui, para quem vai falar pouco já é muito. Agora escute, queridos, a figura central deste texto aqui ela é Davi, de fato. Mas quem é Davi? Eu quero tomar a figura de Davi aqui como uma pessoa que nos representa esta noite, porque como eu e você, Davi é uma pessoa que foi chamado por Deus. O chamado de Davi está claro e eu não preciso falar daquilo que é básico para todos nós. Nós sabemos que Deus tirou Davi de detrás das malhadas, de detrás dos currais, e levou Davi numa carreira de ascensão. Quando nós estudamos a trajetória da vida de Davi, preste bem atenção, nós vamos observar que Davi vai construir toda uma história de luta, de provação, de dor, de sofrimento, de perseguição, até chegar no palácio. Quero destacar duas coisas aqui. A primeira coisa que eu quero destacar com você é que, como Davi, todos nós vamos sair do anonimato, vamos sair de algum lugar onde ninguém nos viu, ninguém nos conhece, onde não somos conhecidos, onde ao olhar das pessoas não somos ninguém. Mas quando Deus chama, quando Deus entrega a alguém um chamado, como entregou a Davi, o topo máximo, sabe, o pódio máximo, o topo da escada, de fato é o palácio. Se eu pudesse parafrasear esta noite de uma forma bem figurada, entre o local onde Davi estava exercendo a sua vida antes do chamado e o palácio, eu diria que se nós traçássemos uma linha de lá dos currais ou dos campos pastoreando até o palácio, o gráfico de Davi seria de uma elevação brilhante. A história de Davi, ela inspira olhando por esse ponto de vista, e ela fica mais bonita ainda quando nós passamos a observar os degraus dessa escada, desta carreira, porque Davi não é como muitos que começou uma carreira de elevação, de crescimento e fracassou em alguns degraus da escada. Não, Davi começa bem, desde o momento que o nome dele é cogitado por Samuel, entre os irmãos, na sala da sua própria casa. E Davi vai chegar ao palácio, apesar de todas as lutas que ele vai enfrentar, apesar de todas as fases, que qualquer um bom pregador pode nomear aqui, algumas fases do processo do treinamento de Davi, mas ele vai superar cada uma delas vitoriosamente. Ele vai passar bem por cada uma delas, e ele vai chegar ao palácio. E o que significa o palácio? Numa linguagem figurativa, o palácio é o pódio máximo, é o pódio maior, é o topo desta escada de elevação. O palácio não é o resultado da conquista de Davi, porque o ministério de Davi vai começar de verdade quando ele chega no palácio. Agora, o palácio é o pódio de destaque, é o topo, é o lugar onde ele vai se tornar um padrão, é o lugar onde ele vai se tornar um modelo, é o lugar onde ele vai ser visto por toda a nação, é o lugar onde ele vai ser contemplado pelos amigos, adversários e inimigos. É o lugar onde Davi vai influenciar. E Davi não vai influenciar como influenciou no decorrer do processo da chamada. No palácio, Davi vai influenciar a massa de uma nação inteira, e de até estrangeiros que, conhecendo a história dele, vão se inspirar na história, nas conquistas, nas vitórias de Davi.
Pastor, onde que começou o poder de influência na vida de Davi? Começou no dia em que Samuel derramou o chifre de azeite sobre a cabeça dele. Porque todo ser humano que recebe uma unção de Deus na sua cabeça, recebe uma força para influenciar. A partir daquele dia, o poder máximo da influência já estava sobre Davi. E Davi vai influenciar, Davi vai se destacar, seja no campo, no meio dos seus irmãos, seja no palácio, quando convidado para estar no palácio, quando Saul era rei. Davi vai se destacar de frente das batalhas, junto com Jonatas. Davi vai se destacar em todos os lugares. E o destaque de Davi, num período do processo, vai influenciar uma massa. Por onde Davi passou durante o período do seu processo, o período da aprovação de Deus, o período em que a promessa de Deus estava passando pelo teste do tempo na vida dele, ele vai influenciando, quem sabe dezenas, centenas, quem sabe alguns milhares. Mas o que eu quero lhe mostrar neste momento, preste bem atenção agora, é que nada se compara ao poder de influência de Davi depois que ele recebe a coroa. Porque quando ele recebe a coroa, ele vai para o topo da escada. Quando ele recebe a coroa, o lugar dele mais não é as cavernas, nem os desertos, não é a casa do seu pai, não é uma casa em Israel, é o palácio. Ele agora vai estar no topo. E de lá ele vai ser visto. O nome de Davi depois da coroa, quando ele está no topo, quando é mencionado em Israel, Davi se torna um padrão, Davi se torna um exemplo. Davi é a maior ferramenta de Deus em Israel, depois que ele chega no palácio. Mas sabe o que eu acho interessante em tudo isso, queridos? Fazendo um resumo aqui do texto, só para te contar pelo menos 4 detalhes daqui a pouquinho. É que quando Davi chega no palácio, Davi vai experimentar uma realidade existencial que ele não experimentou durante todo o tempo do processo. Porque o palácio é tudo que nós desejamos, o lugar de destaque é tudo que nós queremos. Muitos de vocês estão aqui começando uma carreira, outros já têm 5 anos, 2 anos, 10 anos. Quem sabe eu estou falando para alguém que tem 15, 20 anos aqui. E na verdade todos nós, depois que absolvemos a chamada, depois que vestimos a camisa do ministério, depois que decidimos nos lançar nessa doce aventura do chamado de Deus, o que nós queremos é realmente o palácio. O que nós queremos é que Deus seja honrado, e na honra de Deus nós possamos ser honrados. O que nós queremos é o topo da escada, de fato, e é para lá que Deus vai nos levar, é para lá que Deus está conduzindo a você e a mim. Só tem um problema, querido: o palácio possui armadilhas mais perigosas do que as cavernas. O palácio possui armadilhas mais perigosas do que o tempo da fuga, do que o tempo da provação, o tempo da perseguição, o tempo em que a nossa cabeça está colocada a prêmio, o tempo em que todos querem nos derrubar no tempo do processo. Porque tem gente que acha que porque não chegou no topo ainda, pastor, eu sofro mais do que aqueles que estão no palácio. Não, querido, o palácio reserva surpresas terríveis para nós como seres humanos. Por quê? Porque é no palácio que o nosso caráter começa a ser testado. É no palácio que os valores morais e espirituais que nós pregamos para os outros e dizemos que temos e afirmamos que temos, é lá que vai ser colocado à prova. É no palácio que a nossa fé vai ser testada, as nossas convicções, os nossos valores, os nossos princípios. É depois que a gente chega no topo que a gente percebe e passa a nos conhecer melhor, quem somos, como somos. É no palácio que a nossa própria filosofia de vida, a nossa mensagem, toda a nossa filosofia vai ser testada. E Davi, ele me surpreende aqui porque Davi vai vencer todas as batalhas no tempo em que ele estava galgando degrau por degrau, mas ele vai fracassar no palácio depois de chegar no topo. Davi, ele vai vencer todas as lutas e batalhas do trajeto, mas quando ele chega no palácio, Davi vai ser vencido, não pelos inimigos que estão do lado de fora, mas pelos inimigos que estão dentro dele. E a primeira coisa que Davi perde no palácio, e eu quero correr aqui porque eu quero pregar alguma coisa aqui que vai servir de lições para alguém. A primeira coisa que Davi perde quando ele chega no palácio é a chama do primeiro amor.
A segunda coisa que Davi perde no palácio, depois que ele chega lá, é a prática das boas obras. A terceira coisa que Davi perde quando ele chega no palácio, é os valores e princípios que norteou a vida dele, que deu a ele destaque em todo Israel, enquanto ele estava caminhando em direção ao palácio, em direção à coroa. É no palácio que Davi vai baixar a guarda. É no palácio que Davi, ele vai baixar o nível de vigilância. É no palácio que Davi vai passar a ser um servo de Deus, teórico e menos prático. É no palácio em que Davi, depois de ter experimentado o conforto, a regalia, o gozo, a beleza do palácio, a comida do palácio, a cama do palácio, é exatamente lá que no tempo da primavera, no tempo da batalha, no tempo em que o rei tinha que estar de frente aos seus exércitos para ser um modelo, para motivar, influenciar, para fazer os soldados partir para cima do inimigo, porque o nosso rei estava ali. É exatamente no palácio em que Davi vai dar ordens, mas ele fica em Jerusalém. E isso me traz a ideia de que, pastor? De que uma das fases mais perigosas é a fase para onde você está indo e para onde alguns de nós já chegamos. O topo, o lugar de visibilidade. Porque é exatamente quando a gente chega lá, querido, que alguns confortos tão sonhados e desejados começam a se tornar real. É exatamente depois de ter passado por todo o processo, que algumas coisas tão desejadas na carreira daquele que caminhou, que passou pela prova, pelos vales, pelo deserto, pela humilhação, pela perseguição, coisas que a gente sonhou tanto, e agora Deus nos deu, porque está no topo. Mas é lá, meu irmão, onde nós temos que buscar de Deus habilidade para lidar com estas coisas. Por quê? Porque não existe um inimigo mais perigoso para alguém que Deus provou, experimentou, aprovou, colocou no palácio, no topo, do que a chamada zona de conforto. E Davi, no palácio, vai mostrar para nós que ele não é mais o Davi do deserto, que ele não é mais o Davi de antes. Por quê? Porque quando eu olho para esse texto, eu vejo um Davi mergulhado na zona de conforto. Um Davi em que os privilégios da chamada, os privilégios do ministério, colocou ele na zona de acomodismo. Um Davi em que a autoridade de Deus na vida dele, investido da autoridade, faz ele agora dar ordem, colocar soldados na linha de frente, na batalha, dizer vão, mas ele mesmo fica em casa. O que é que eu estou vendo aqui, querido? O lado humano da chamada. O que é que esse texto me mostra aqui? Que por mais, meu irmão, que eu e você possa estar investido de autoridade, por maior e mais alto que seja o degrau em que Deus vai colocar a mim e a você, levante a mãozinha assim para receber isso aqui, porque é muito forte. Não brinque com a tua natureza, porque o velho homem, ainda que eu e você diga de uma forma utópica que ele está morto, eu digo para você, esta morte, ela não é uma morte consolidada 100%, ela é uma morte de crucificação diária. Ele está morto enquanto ele estiver crucificado juntamente com Cristo. Então eu preciso tomar cuidado, porque Davi nunca dormiu como dormiu no palácio. Davi nunca teve esse comportamento antes do palácio. Davi nunca gostou de estar em tempo de guerra em casa, como quando está no palácio. O palácio possui um ópio, o palácio possui uma narcose, possui um efeito hipnotizador. O palácio aqui representa o destaque de Deus no teu ministério. Tem gente que lutou tanto, jejuou tanto, orou tanto, se preparou tanto, pagou tanto preço para Deus colocar lá, e depois que colocou, agora você está querendo dar ordem, pregar para a igreja, mandar o outro fazer aquilo que você já está parando de fazer. E isso é muito sério. Aí Davi dorme até mais tarde, em tempo de acordar cedo e não baixar a guarda na vigilância. Quando ele acorda cheio de ociosidade,
Porque o sono do acomodismo produz ociosidade. E em tempo de batalha, quem não vai para a guerra adquire ociosidade. E despertando do sono, quem governa não é o espírito, é a carne. E Davi despertando do sono, tendo a carne no governo, mesmo sabendo que os seus comandantes, os seus soldados estavam lá na frente de batalha, o que ele queria era observar o que estava acontecendo em Jerusalém, porque afinal de contas, já fazia muito tempo que ele estava lutando, o processo foi grande demais, agora ele queria um pouquinho de sombra e água fresca. Então ele sobe para o terraço, e eu costumo dizer que não existe lugar mais perigoso na vida de um crente, que Deus já elevou e colocou no topo, que o ministério está bombando, do que o terraço, porque o terraço é lugar de observação do mundo natural à sua volta. O terraço é onde a gente tira os olhos daquilo que Deus quer nos mostrar, para ver aquilo que está acontecendo no mundo. E tem muitas situações que aquilo que a gente vê do terraço corrompe a nossa essência. Davi viveu situação como essa. Subiu para o terraço depois de acordar pela parte da tarde, e o que ele viu tocou diretamente na sua essência, mexeu com seus valores, mexeu com seus princípios, porque despertou a carne que já estava ociosa. E a Bíblia diz que, vendo o que viu, ele inquiriu sobre esta mulher por nome de Batseba. E quando trouxeram a informação, Davi faz uso da autoridade que tem para fazer a pior de todas as besteiras, satisfazer um prazer, um desejo, uma vontade, gerada na triste observação do que acontece à sua volta. Escuta isso. E a Bíblia diz que ele a toma, coabita com ela, tem relações com ela, o texto, e ela volta para a sua casa. Agora deixa eu lhe falar uma coisa. Lembra que eu comecei, só para me terminar aqui, dizendo para você que nós temos que nos preocupar com as influências que moldam o que somos e com o tipo de influência que estamos sendo para os outros? É porque Davi, até chegar no palácio, influenciou centenas, mas uma vez no palácio, ele está sendo observado por uma nação inteira. A grande pergunta que eu faço para os senhores, só para me terminar agora, é: que somos uma influência para uma massa? Isso é fato. A pergunta é mais profunda do que essa. A pergunta é: que tipo de influência eu estou sendo para o meu mundo? Porque nesse momento, Deus não tirou Davi de onde tirou, e colocou no palácio numa posição de destaque, para se tornar o tipo de influência que ele vai se tornar. Nesse momento eu entendo que Deus não tirou eu e você de onde tirou, para se tornar o tipo de influência que Davi está se tornando. E Davi agora vai lançar mão dos privilégios de Deus, da honra que Deus lhe deu, da posição que Deus lhe colocou, da autoridade que Deus lhe deu, do poder que Deus lhe otorgou. Ele vai lançar mão de todos os valores que Deus lhe deu, para satisfazer uma vontade e um desejo da sua própria carne. E quando ele faz isso, Davi se torna um modelo letal, nocivo. Ele vai para a contramão daquilo que Deus projetou na chamada dele, na caminhada dele. Davi vai se tornar um exemplo péssimo e horroroso. Davi vai passar neste momento a ser instrumento de Satanás, exemplo usado pelo inferno inteiro, para a nação, para a sua família, em vez de ser um exemplo nas mãos de Deus. Aí você pode me perguntar: pastor, mas o que eu tenho a ver com isso? Queridos, a história de Davi é uma história que se repete. A história de Davi é a minha história, é a sua história. A diferença é que talvez nós ainda estamos a tempo de evitar os desastres que acometeu a Davi, porque Deus nos colocou aqui. Mas quem é Davi nesse cenário aqui? Olhe para mim. Davi, a etimologia do seu nome representa amor,
amoroso, aquele que Deus ama. Mas aquele que Deus ama vai se corromper no palácio. Aquele que Deus ama, por baixar a guarda da vigilância, vai fazer aquilo que não agrada a Deus. Aquele que Deus ama também se corrompe. Aquele que Deus ama também tem seus limites. Aquele que Deus ama, se não vigiar, pode se tornar maldição no lugar que era para ser bênção. E Davi agora, ele vai adquirir valores, e esses valores vai transformar ele, vai mudar o seu comportamento, sua atitude, sua vontade, sua visão, sua maneira de agir. Eu não estou conhecendo Davi. Quem é Davi nesse exato momento aqui? Davi representa, queridos, todos uma geração de pessoas que depois de Deus ter tratado, trabalhado, elevado, crescido, feito galgar os degraus, colocado no topo, agora está cobiçando aquilo que não é para ser cobiçado, está desejando aquilo que não é para ser desejado, está querendo aquilo que não é para ele, que não é dele, que não pertence a ele. Davi agora passa por toda a trajetória, e quando ele chega lá, ele vai querer aquilo que não é dele. Agora, escuta o que eu vou te dizer, pelo amor de Deus, porque eu fiz esse rodeio todinho para chegar aqui. Nós estamos vendo, eu, por exemplo, já vi muitas pessoas pregar sobre essa história, mas eu vou te contar o que Deus me partilha aqui. É só para nós hoje. Numa igreja normal eu não tenho coragem de pregar isso. Quem é Davi? O representante de Deus, o amado de Deus, aquele que no palácio representa o amor em pessoa, o amor personificado. Quem é Davi? O homem de Deus, o representante de Deus para a nação, o administrador de Deus para a nação. O que Deus vai fazer com a nação, a forma como Deus vai agir com a nação, tudo vai ser através de Davi. Mas Davi agora está olhando para quem? Para Batseba. Olhe para mim. Quem é Batseba na figura tipológica aqui, pastor Moisés? O nome Batseba, existem duas formas escritas desta palavra, ou deste nome. Primeiro, Batsua, cuja etimologia significa filha da opulência. E Batseba significa especificamente a sétima filha, portanto filha da perfeição. Deixa eu te contar uma coisa aqui. E no sentido espiritual, pastor, quem é Batseba? Batseba ou Batsua é as duas faces de uma só igreja. Porque Batseba, a sétima filha, representa a filha da perfeição, a casa da perfeição, uma tipologia da igreja fiel. Como Batsua, filho da opulência, uma representação da igreja corrompida. O que Davi viu quando ele olhou do terraço foi Batsua, uma igreja desnuda, sensual, atraindo os olhos, atraindo o desejo dos homens. Uma igreja que, em vez de atrair a glória de Deus, a presença de Deus, desperta os desejos instintos dos homens carnais. Quando Davi olhou do terraço, ele viu uma igreja mundana, corrompida, uma prostituta adulterada. Mas a tipologia Davi é filho do amor. Mas o filho do amor peca quando deseja aquilo que não é dele. Só que neste caso, o texto não apresenta a Davi, a Batsua. O texto apresenta Batseba. E quem é Batseba? Filha da perfeição, casa da perfeição, a sétima filha. Com quem que Davi vai ter relações? Quem é que Davi, eu vou usar uma linguagem grotesca nesse momento, quem é que Davi vai literalmente usar sua autoridade para estrupá-la? A filha da perfeição. Agora ouve aqui, para Deus te guardar e guardar a mim. Tem muita gente como Davi, que foi tirado de trás das malhadas, recebeu promessa de Deus,
recebeu dons e talentos, recebeu do ministério. Deus fez galgar todos os degraus da escada, colocou no palácio. E depois que chegou lá, está olhando para a filha da perfeição, está querendo estrupá-la como Davi estrupou. Tem muitos, pastor, o que o senhor está querendo dizer? É que eu estou olhando para uma geração de pregadores bandidos, mal intencionados, estrupadores de igreja, que está querendo o microfone dos púlpitos para matar a igreja, se relacionar carnalmente com ela, interessado apenas no prazer que ela pode dar. Agora escuta isso, queridos. Escuta isso. Davi, ele vai literalmente primeiro cobiçar, segundo estrupar a filha da perfeição. Mas ele não para só aqui não. Quando Batseba disse para ele: estou gerando de ti, sabe o que é que ele vai fazer? Manda matar Urias. E qual é a etimologia do nome Urias? Luz. O cara que estrupou a igreja agora está querendo apagar a luz para deixar abafado o pecado. Levanta a tua mão para pedir misericórdia. Existe uma geração de gente que depois que chegou no topo, está se preparando dentro da palavra, usando o charme do altar, o ópio do altar, o ópio da chamada, da credencial, usando a unção que Deus deu o poder para estrupar a igreja. E quando alguém se levanta, eles estão apagando a luz. Mata Urias, apaga a luz, para que o meu pecado não seja revelado. Mas nesta noite levanta a tua mão. Eu quero profetizar que Deus vai levantar uma geração de profetas como Natan. Agora faz silêncio um pouquinho aí, faz silêncio. Só para ouvir essa e eu oro com você. Pastor, o que é que mais te preocupa? É o estrupo que alguns têm cometido com a noiva de Deus? Olha para mim, olha para minha cara. Eu digo para você, não. O que mais me preocupa não é isso, pastor Gil. É porque enquanto alguns, como Davi, está estrupando nesse exato momento a noiva de Deus, o terraço está cheio de admiradores de Davi, esperando a sua vez. Eu te faço uma pergunta, você que está aqui, se preparando para ser pregador, quem é o teu exemplo? Por quem você está sendo influenciado nesta geração? Por que você está desejando os altares? Para que você quer microfone? Quem é o teu modelo de inspiração? Os terraços estão cheios de seguidores de Davi, mas esta noite eu volto a dizer, lá no anonimato, Deus ainda tem uma geração de profetas como Natan, e Deus vai quebrar o silêncio. Ai meu Deus, já passou, não já? Já passou, já? Já. Coloca-se de pé em nome de Jesus. Segura essa aí para você dar glória. Segura essa aí. Eu vou apostar naquilo que eu vou dizer agora. Eu vou apostar.
Eu vou perguntar, mas eu vou responder e eu vou apostar na minha resposta. Mas quem, pastor Moisés, poderia você me perguntar, quem é que Deus neste momento está à procura? E eu lhe respondo: Deus está à procura de uma geração representada em Natã. Porque só tem um tipo de homem que pode parar esta geração representada em Davi: Natã. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: tu é Natã. Quem somos Natãs, pastor? São aqueles que não usam. Olha para mim, olha para mim. Olha para mim, segura aí, segura aí. Segura aí. Quem somos Natãs, pastor? São aqueles que não usam o altar para se promover. São aqueles que não usam o altar para abrir porta. São aqueles que não pregam por agenda. São aqueles que confrontam o pecado na cara, face a face. São aqueles que não têm medo de dizer a verdade. São aqueles que, em vez de pregar sermão, eles profetizam com o microfone na mão. Deus está procurando Natãs. Quer orar comigo? Quer orar? Tu quer orar comigo agora? Quer participar das minhas dores, das minhas aflições nesse momento? Quer participar? Então levanta as tuas mãos, deixa eu te dar um conselho. Nesse conselho você vai orar. Esqueça esse título de pregador. Esqueça esse título de orador. Esqueça sermões. Esqueça essas regrinhas da oratória. Esqueça esse negócio de ser conhecido, reconhecido e observado como grande pregador. Esqueça isso. Deus está dizendo: eu preciso de alguém que confronte esta geração que tem afrontado o pecado contra a minha igreja, que tem corrompido a minha casa. Eu preciso de alguém que profetize e que não queira pregar bonito, mas que entregue a minha palavra. Por isso levanta as tuas mãos e ore comigo agora. Eu quero crer que nesta noite, pastor Gil, eu estou pregando para uma geração de Natã. Eu quero crer que nesta noite ninguém está aqui cobiçando, namorando, cortejando o altar, porque quer ser o próximo na fila de Davi. Batseba não pode ser estrupada do jeito que Davi fez. Batseba é a igreja do Senhor, é a filha da perfeição. Respeite a igreja, trate a igreja de Deus com mais seriedade. Pode vir, pastor, pode vir, meu Deus. Eu oro por mim, pela tua igreja. Eu oro pelos pastores e líderes, pregadores do altar que estão aqui, Senhor. Eu quero crer que nesta noite existe aqui uma geração que não vai, meu Deus, se inspirar no modelo de Davi no palácio, que não vai se inspirar no comportamento de Davi no palácio. É bonito, é prazeroso para a carne, é honroso para o homem carnal, Senhor, buscar esse tipo de prazer, esse tipo de graça. Mas nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos tratar a tua igreja com respeito, com dignidade, com honra, porque tu é noivo dela e vai se casar com ela. Oh, meu Deus, nos ajuda a sermos bons mordomos da tua palavra. Meu Deus, cuida das motivações do coração de cada pregador aqui. Cuida das motivações da nossa alma. Não deixa que o palácio, o ópio do poder, meu Deus, nos corrompa como corrompeu o coração de Davi. Guarda a tua igreja, guarda esses pregadores, guarda esses homens e mulheres de Deus que aqui estão, e que o Senhor seja glorificado nele, glorificado nela, glorificado neles e nas nossas vidas, para a glória do céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer.
Vamos aplaudir o Senhor. Tem nem palavras.